Sim, tá tranquilo aqui. Beleza. Então, bom dia, pessoal, mais uma vez. Só reiterando, né? Essa aqui vai ser a primeira parte, que vai ser a parte mais teórica, e vamos ter uma segunda parte, tá? Então, eu vou começar... Deixa eu ver se está passando o slide aqui. Tá. Então, eu vou começar aqui citando a nossa linha, né? A nossa agenda. Então, falamos uma introdução sobre o método, né? A motivação de por que é bom aprender sobre isso, por que esse método ele é relevante, né? E aí vamos preparando o entendimento do método, mostrando a estrutura das redes neurais, né? Depois falamos um pouco sobre grafos computacionais, né, aplicados a esse conceito, e depois passamos a determinar o gradiente, né, usando os conceitos anteriores. Idealmente, a gente chega até o cálculo dos gradientes e depois aplica para entender como isso é usado no treinamento das redes, né? E aí, finalizado isso, seria a parte 1. E aí, temos aqui uma parte que seria a estratégia de otimização, né, considerações práticas sobre o método, considerações sobre a implementação do método, né, e uma demo mesmo, feita provavelmente em Python e tal, que isso aí o Vinícius ele vai preparar no formato de vídeo, que inclusive só a demo ela pode ser, digamos assim, mais até fácil de colocar no YouTube, por exemplo, pode ficar mais fácil de separar a teórica e a parte prática, né? Mas essa é a nossa sequência aqui. Então, inicialmente, vamos começar contextualizando a área de Machine Learning e de Deep Learning, né? Existem vários métodos de aprendizagem de máquina, não é? A gente tem métodos dos mais variados tipos, e redes neurais são um desses tipos, um desses métodos, não é? Por muito tempo, as redes neurais elas foram, digamos assim, deixadas de lado pela sua dificuldade de treinamento, né? Ela não tinha um método tão fácil de treinar, por exemplo, quanto a SVM, ou algum outro método que tivesse uma teoria mais elaborada, digamos assim. Então, as redes neurais existia sempre um peso sobre elas, que eram redes difíceis de treinar, né? E, por conta disso, elas não eram tão utilizadas. E aí, eu trago aqui esse paper aqui, que é Learning Representations by Backpropagating Errors. Um paper seminal aqui, embora esse algoritmo ele já tenha sido, entre aspas, redescoberto várias vezes ao longo dos tempos, né? Mas a aplicação desse algoritmo para redes neurais, ela começa com esse paper aqui, do Rumelhart, do Hinton, né, que até hoje é conhecido como um dos pais aí do Deep Learning, e o Ronald Williams, que é esse terceiro autor. Então, neste paper, eles falam o quê? De um método onde você poderia fazer a feature engineering de uma rede neural de forma automática. O que é a feature engineering? É a capacidade de você abstrair características sobre os dados, características úteis, né, descritivas sobre os dados. E isso era um trabalho feito de forma manual, então as pessoas montavam a rede neural, né, e às vezes tentavam manualmente ajustar os pesos, né, aqueles knobs lá, para poder fazer aquela rede produzir, a capturar Alguém falou? Pode falar. Não? Capturar alguma regularidade nos dados, né? E o que esse paper mostra, olha, seria muito bom se a gente tivesse uma forma de fazer, uma forma automática, né, algorítmica, de fazer a própria rede neural criar suas features, né? E na realidade, o backpropagation, da forma como é usado aqui no artigo, ele traz isso, né? Então, assim, eu coloco que a rede neural hoje, elas estão na base de praticamente todos os métodos de deep learning. Em algum momento tem redes neurais ali dentro, são redes extensas, né? E que o backpropagation ele foi o algoritmo essencial para tornar possível esse treinamento de redes neurais multicamadas, né? Principalmente as redes neurais multicamadas, as redes neurais profundas. Então, o backpropagation, resumindo o que ele é, para quem não conhece, né? Ele é um método numérico bastante eficiente para calcular gradientes de uma função que podem ser vistos como estando num grafo. Tá? Ele não é um método específico de redes neurais. Ele é um método de cálculo do gradiente de uma função. Se você imaginar a função estando num grafo, a gente vai ver uma forma como ele transcorre ou perpassa esse grafo calculando os gradientes, né? Então, como eu falei, um dos grandes responsáveis pelo ressurgimento do interesse
em pesquisa em redes neurais, né, na década de 80, e a sua característica fundamental é o ganho de desempenho. Então, ele produz um ganho de desempenho massivo, né, que pode chegar a ser milhões de vezes mais veloz do que os métodos ingênuos. Tá? E, assim, por que milhões de vezes? É porque para cada novo parâmetro que você faz, o backpropagation ele tem um ganho, digamos assim, linear, enquanto que o novo parâmetro ele multiplica. Então, se eu tiver 10 parâmetros, eu passo para 100, eu vou estar multiplicando por 100 vezes o tempo num método ingênuo, e com o backpropagation, não. Esse tempo fica quase que constante em relação ao tempo da propagação inicial. Né? E hoje é o método usado por todos os frameworks de machine learning. Então, assim, o contexto de você aprender sobre esse método é você ter um entendimento de como que o treinamento de uma rede neural funciona. No caso de você precisar, por exemplo, debugar uma rede neural, você saber aonde pode estar acontecendo algum problema, né? Se você for passar para redes neurais mais complexas, como redes recorrentes, ou redes convolucionais, ou outros tipos de rede, outros tipos de mecanismo, você entender o motivo daquelas arquiteturas, né? Isso aqui é feito para deixar o gradiente passar sem ter um problema do apagamento do gradiente, alguma coisa assim, você entender por que isso funciona, ou talvez até projetar novos módulos sabendo por que cada elemento está ali, né? Qual o impacto que ele vai ter, por exemplo, na convergência do modelo, no treinamento, coisas desse tipo, né? Então, essa seria a nossa discussão aqui inicial sobre o método, e agora vamos passar aqui para falar um pouco sobre a estrutura básica de aprendizagem. E aqui a gente fala da estrutura básica de aprendizagem ainda não especificamente num conceito de redes neurais, uma estrutura genérica de aprendizagem supervisionada. Tá? Então, nós temos, basicamente, nós temos a entrada dos dados, né? Nós temos um modelo que está aqui, estamos supondo aqui ser um modelo paramétrico, tá? Então, existe um modelo não paramétrico, mas que a gente está supondo um modelo paramétrico, que vai pegar cada uma dessas entradas, ou algumas delas, processar e produzir uma saída. A dimensão da saída não necessariamente corresponde à dimensão da entrada, pode ser menor ou até maior, né? Mas ele produz uma saída, e essa saída a gente vai comparar com a saída informada no dado rotulado que a gente recebeu. Então, a gente tem a saída produzida pelo modelo e o valor esperado para aquele dado de entrada, que nós sabemos ser o valor verdadeiro. Né? Então, o que nós temos aqui? Temos um modelo que produz alguma coisa e temos o que a gente gostaria que esse modelo estivesse produzindo. Então, vamos ter aqui o quê? Uma perda. O que é essa perda? É a estimativa de quão bem a saída do modelo aproxima o valor esperado. Essa função de perda, ela pode ser definida de diferentes formas, a depender do contexto. Eu posso ter uma função de perda que seja uma perda quadrática, como essa daqui. Eu posso ter uma perda por entropia binária cruzada. Eu posso ter diferentes tipos de perda, a depender da sua aplicação. Mas o importante observar é que essa perda ainda se refere a apenas um dado de entrada, um vetor de entrada. Né? E eu quero avaliar o meu modelo não apenas nesse dado, eu quero avaliar o meu modelo em muitos outros dados, no conjunto inteiro de entrada. Então, o que eu preciso fazer com essa perda é combinar as perdas de cada uma das entradas. E essa combinação, ela recebe o nome de função custo. Tá? Então, assim, aqui está um valor médio dessas perdas. Às vezes tem uma constante aqui no lugar desse 1, para facilitar, dependendo da função de perda. Por exemplo, se for a perda quadrática, quando derivar esse 2 desce, e daí, às vezes, as pessoas colocam aqui, por exemplo, 1 sobre 2, para poder ficar sem constante. Mas, assim, o essencial é que você soma todas essas perdas e gera essa função custo, tá? E qual que é a importância da função custo? É que essa função custo é a nossa função de otimização. É ela que nós queremos otimizar, é ela que nós queremos minimizar, para que o modelo tenha um custo mínimo, o que significa que ele tenha uma acurácia máxima, uma representatividade dos dados máxima. Tá? Então, essa otimização ela vai fazer o quê? Ela vai pegar essa função custo e vai, digamos assim, no elemento n-dimensional dessa função, tentar percorrer esta função custo de modo que esse valor seja minimizado. Então, assim, a otimização ela vai produzir atualizações nos parâmetros do modelo, que é o único ponto onde nós podemos interferir para alterar o resultado do modelo, de modo que a entrada, ao passar pelo modelo, produza uma saída com uma menor perda média. Tá bom? Essa é a ideia.
Muito bem. Isso uma estrutura aqui genérica de aprendizagem. Então, muito bem. Na otimização, vamos falar sobre ela. Precisamos o quê? Produzir alterações nos parâmetros. Queremos minimizar o custo, mas como saber o quanto modificar em cada parâmetro? Como saber se queremos modificar para mais ou para menos? E se para mais, quanto a mais? Se a menos, quanto a menos? Como quantificar isso, né? Então, a gente vê o quê? Para o espaço dimensional dos modelos práticos, as soluções analíticas, normalmente, elas são impraticáveis, né? De modo que a gente precisaria recorrer a métodos numéricos. Tá? O método mais utilizado para a gente fazer a otimização é o gradient descent. Então, como que ele funciona? Então, temos aqui essa figura que ela representa as curvas de nível daquela função de custo. A ideia do gradient descent é o quê? Simplesmente, vamos supor que eu estou começando aqui, nesse ponto. Então, simplesmente você caminha na direção de maior redução da função custo, que é indicado pelo negativo do gradiente, né? O gradiente ele vai indicar a direção de maior crescimento. Então, como é gradient descent, você está tentando descer na direção contrária à direção do gradiente, né? Então, vamos aqui um pouco de notação, né? Consideramos aqui o θ como sendo o vetor de parâmetros, tá? Esse θ é o vetor de parâmetros. Quando a gente chegar nas redes neurais, isso aqui vão ser os Ws e os Bs, né? Os pesos e os bias de toda a rede, tá? Então, considerando θ como vetor de parâmetros, calcule o gradiente da função custo, que é essa daqui, e para cada parâmetro θi, naquele parâmetro, desloque-se um pouco na direção contrária à direção do gradiente. E quando eu faço isso para todos os parâmetros, segundo o seu gradiente, eu estou andando um pouquinho na direção dessa curva azul aqui. E aí repete esse processo até convergência. Convergência é o quê? No momento que eu chego num ponto de mínimo dessa função de custo, para todas as direções que eu fizer, eu vou piorar o meu resultado. E aí eu paro. Não é isso? Eu não vou estar conseguindo mais otimizar. Então, quando eu fizer a derivada da função custo ali, eu vou ter um ponto de zero ali. Ela vai estar sem... Ela não vai crescer. Ela chegou num ponto crítico dela, né? Muito bem. Então, agora, vamos colocar aqui a tradução matemática disso que a gente falou, né? Ou seja, se eu tenho um peso θi e eu tenho aqui o θi do estado anterior e eu quero encontrar o θi da próxima iteração. Vai ser simplesmente o θi menos uma taxa de aprendizagem, que é um valor, é um hiperparâmetro do modelo, você arbitra, vezes a derivada parcial da função custo em relação àquele θi, que é a componente do gradiente naquela dimensão. Tá? Então, essa é uma forma bastante conhecida, né, do gradient descent, e a gente vê o quê? Que para a gente conseguir aplicar ela, nós precisamos desse elemento aqui, que é a derivada parcial dessa função custo em relação ao nosso parâmetro. Tá bom? Muito bem. Então, agora vamos mostrar um pouco a estrutura da rede neural. Muito bem. O que é essa rede neural aqui? Olha, é o elemento do modelo naquele panorama que a gente tinha comentado. Tá? Então, a gente está interessado aqui nessa parte aqui, depois da entrada e antes da saída. Tudo que tem no meio é o nosso modelo. É aqui que vamos otimizar. Então, o que é que temos? Temos um vetor de entrada, que é esse x aqui, né? Temos um conjunto de camadas, né? Você observa que um grafo direcionado aqui, né? Acíclico, ele não tem loops, né? E cada camada tem um número de neurônios. Esse número ele pode ser variável. Eu posso ter 3 neurônios na primeira, 10 na segunda, 100 na terceira e vice-versa. O modelo ele deixa aberto isso, né? E temos a camada de saída. Aqui está representado com um só neurônio, mas não é necessariamente um neurônio só na saída. Eu posso ter 2, 3, 10, né? Acho que o Vinícius vai fazer um exemplo no vídeo, que vai mostrar, por exemplo, a classificação de dígitos escritos, né? Em cartas, etc. Como se fosse escaneamento de uma letra, um número. E aqui eu vou ter 10 neurônios na camada de saída, né? Um neurônio para cada número proposto pela rede. Então, assim, isso é um parâmetro do modelo, é um hiperparâmetro do modelo, né? O número de neurônios por camada. Então, essa é a estrutura normal de uma rede neural. Ela é composta de neurônios. Então, vamos falar um pouco sobre o neurônio. O que é o neurônio de uma rede neural? A gente pode ver aqui uma foto em alta definição do neurônio da rede neural, né? Brincadeira, gente, é uma foto de um neurônio de verdade. O neurônio da rede neural, na realidade, ele é bem simples. Ele tem esse nome, mas ele é uma combinação de entradas com pesos, W, que eles chamam de W,
e bias B. Esses bias pode chamar de linear, polarização, a gente vai chamar de bias mesmo, que é o mais comum. E uma vez calculando essa combinação linear, temos uma função de ativação não linear. Então, olhando aqui para a nossa figura, isso aqui seria um esquema de um neurônio, tá? Aqui ele já está conectado diretamente na entrada e na saída, mas a parte central é que importa aqui. Temos os pesos, temos a combinação linear feita entre cada entrada vezes um seu peso correspondente, mais um elemento de polarização aqui. Esse resultado aqui, que a gente vai chamar de Z, ele passa por uma função de ativação que ela precisa necessariamente ser não linear, né, para poder fazer sentido, e aí geramos a saída, essa ativação A aqui, tá bom? Então, essa função de ativação que eu falei que precisa ser não linear, ela tem algumas características úteis. Uma delas, por exemplo, é ser diferenciável, né, para a gente poder propagar os erros. A outra, dependendo da sua aplicação, ela ter limitações. Então, por exemplo, isso aqui é a função logística, né, a função sigmoide, ela não negativa, por exemplo, que às vezes até um ponto ruim para redes neurais. Mas ela é totalmente diferenciável, ela vai de 0 a 1, quando as entradas variam de menos infinita a mais infinita. Temos outras, como a própria tangente hiperbólica, que ela é centrada no zero, né? Então ela tem uma média zero, diferentemente da outra. E temos aqui a função de retificador linear, né? O que é o ReLU. Hoje em dia, nas redes neurais de Deep Learning, essa aqui é a técnica mais usada, por coisas que a gente não vai nem comentar aqui, de repente o Vinícius até comenta. Mas essas são as funções de ativação típicas, né? E o ponto central é conhecemos a sua expressão e conhecemos a sua derivada. Precisaremos conhecer a sua derivada, tá bom? Então, resumindo aqui, a propagação frontal de um neurônio segue essa equação, onde eu tenho um elemento Z, que é a combinação linear, né? A entrada ponderada do neurônio, e eu tenho a ativação do neurônio, que é a passagem dessa entrada por uma função de ativação, pode ser uma dessas ou outra função qualquer, não linear e que eu possa usar para diferenciar essa função. Conheça essa derivada, tá? Então, vamos marcar isso. Conhecemos a derivada dessa função de ativação. Muito bem. Então, vendo o neurônio, agora temos uma noção do que tem dentro de cada bloquinho desse, de cada bolinha dessa da rede, né? Então, quando a gente visualizar uma rede neural assim, na realidade, o que a gente deve ver é isso daqui. É a rede com toda a sua estrutura interna. E é essa rede, com essa estrutura interna, que nós precisamos percorrer para diferenciar a função custo, né? Perfeito. Então, dado esse modelo, queremos conhecer qual que é o impacto desse peso na função custo. Qual que é o impacto desse peso na função custo, desse peso na função custo, de cada um deles. Conhecendo cada um deles, podemos atualizar os pesos. Então, de uma maneira geral, queremos saber qual é a derivada parcial da função custo em relação a qualquer um dos pesos, a todos os pesos dessa rede, né? E como vamos fazer isso? Então, para a gente começar a fazer isso, vamos pegar uma função mais simples, né? E tentar aplicar o método nessa função mais simples, tentar entender. Muito bem, temos aqui uma função que ela é composta por 3 entradas, x, y e z, eu tenho x mais y, z mais 1. Ok. Vamos diferenciar essa função. Para facilitar, a gente pode fazer aqui o produto, né? Temos x, y, z, x e y. Então, muito bem, o que queremos fazer aqui? Queremos encontrar a derivada de f em relação a x. Aplicando aqui o operador na função, a gente vai ver o quê? Isso aqui é um operador linear, ele se expande, e aí eu tenho um dxz. Dx é simplesmente z, né? Que é um fator multiplicativo. Yz não depende de x, é 0. X por x é 1. E y por x também é 0. Então, temos esse cálculo aqui embaixo, chegando aqui num valor de df dx igual a z mais 1. Aplicando a mesma coisa para a segunda variável, tem alguém com o microfone aberto quer falar? Pode falar. Não sei se está aberto, mas... Bom, aplicando aqui para a segunda variável, nós chegamos a um resultado bem parecido, né? Também z mais 1. E aplicando para a terceira, da mesma forma, assim que agora em relação a z, dxz dz vai ser igual a x, né? Dyz dz igual a y, e os outros dois não dependem de z, igual a 0, eu tenho x mais y. Então, muito bem, essa seria aqui a diferenciação algébrica da função, que eu falei que nem sempre é possível, nesse caso é para uma função simples. Mas nosso objetivo aqui é mostrar como, se a gente fizer uma pequena mudança nessa função, esse processo ele pode ser feito de forma mais simples.
Então, o que acontece se nós subdividirmos f em dois elementos mais simples, q e r, por exemplo. Então, se a gente disser que q é igual a x mais y e r é igual a z mais 1, a gente tem que f passa a ser uma função de q e r, né? E nós temos que f vai ser q vezes r. Muito bem. Então, vamos calcular agora as derivadas parciais de q em relação a x. Ora, mas q é x mais y. Então, a derivada parcial é muito simples, é 1. Da mesma forma, em relação a y, também é 1, é um elemento aditivo aqui. Muito bem. R em relação a z mais 1. A derivada também é simples, também é direta. E agora, indo para a função principal, a derivada da função f em relação a q, ela vai ser simplesmente r. Por que r? Porque r em relação a q é uma constante. R só depende de z. Q depende de x e y. X, y e z são independentes. Então, df, dq é simplesmente a constante que eu acompanho. Da mesma forma, df, dr é simplesmente q, porque em relação a r também vai ser uma constante. Então, você vê que essas derivadas parciais aqui, todas elas são fáceis de encontrar, e agora nós vamos o quê? Compor para encontrar a derivada da função em relação às suas entradas. Então, o que temos? Df dx, vamos aplicar aqui a regra da cadeia. O que vai acontecer? Vai ser df dq vezes dq dx. Tá? Então, quando eu tenho uma função que é composta de outras funções, e eu quero fazer a derivada em relação à variável interna, eu faço a derivada da função em relação à primeira função e depois a função composta em relação à variável interna. Tá? Então, aqui fica sendo trivial, porque agora a gente já encontrou esses termos em cima. df, dq, a gente já encontrou r, dq, dx, a gente já encontrou que é 1, r vezes 1, r é igual a z mais 1. Da mesma maneira para y, da mesma maneira para z. E aí a gente observa o quê? Que estes valores, eles são iguais, né? A gente encontra exatamente a mesma coisa, mas se a gente observar um lado e o outro, o segundo lado, o lado direito, ele parece ser mais tratável, né? Parece ser um pouco mais modularizado, um pouco mais simples de fazer. Tá? Então, o que vamos fazer agora? Vamos fazer a mesma aplicação dessas equações, porém de modo gráfico. Tá bom? Então, vamos imaginar aqui um grafo computacional. Como é que é isso? Eu tenho as entradas, eu tenho nós aqui, onde ocorrem operações nessas entradas. Então, eu tenho x, y, eu tenho um operador de mais aqui. Aqui eu tenho q, né? Aí aqui embaixo eu tenho 1 e z, tem um operador de soma, eu tenho r, tenho q e r com um operador de multiplicação, e temos a saída da nossa função f. Então, vamos fazer o quê? Vamos dar valores para essas entradas. Então, vamos supor aqui uma propagação. Estamos aqui na propagação frontal desse grafo. Então, temos x igual a 3, y igual a 2, z igual a 3. Na primeira parte, nós vamos propagar para frente, então vamos calcular o valor da primeira camada. Então, q igual a 5, né? 3 mais 2, e r igual a 4, porque é 1 mais 3. Temos a segunda camada, vamos para a terceira camada. Seria o cálculo do f. 5 vezes 4, 20. Beleza, fizemos a propagação frontal desse grafo. Muito bem. Agora, vamos passar para a retropropagação. É importante notar que na propagação frontal, nós calculamos e guardamos todos esses valores intermediários, tá? Então, na hora da propagação, na retropropagação, nós vamos usar o que sabemos das derivadas de cada bloco junto com os valores que a gente já calculou na propagação frontal. Tá bom? Então, muito bem. Colocando aqui como uma colinha, né, porque a gente já viu no slide anterior, estou acrescentando aqui apenas que o df é 1, né, que é o início do nosso processo, começamos do fim, a retropropagação começa da direita para a esquerda. Então, cada elemento desse grafo conhece as suas derivadas elementares. Tá bom? Então, tudo isso já é conhecido. Se fosse um programa, esse programa ele teria internamente qual que é o valor dessa derivada. Ele não sabe qual é o valor de R, por exemplo. Mas ele sabe que a derivada parcial dele em relação a esse elemento é R. Então, muito bem. Começando do primeiro, bom, o primeiro é 1, né? Não tem o que fazer. A derivada da saída em relação a ela mesma é 1. A derivada parcial aqui sempre em vermelho. Tá? Então, o que vamos fazer agora? Propagar para trás isso. Propagando para trás, nós temos a derivada de f em relação aqui é r, e temos o valor de r, porque calculamos no passo frontal, portanto, isso aqui é simplesmente 4. Da mesma forma, embaixo é q, que é 5, isso aqui é simplesmente 5. 4 vezes 1, né? E agora propagamos o quê? Temos a segunda camada pronta. Podemos propagar para trás, para a próxima camada. A terceira poderia ser a enésima. Tá? Então, o que teremos aqui? Teremos a derivada de q em relação a x, que é 1, não depende da entrada, é 1.
vezes a derivada do passo anterior, que é 4. Então, tem 1 vezes 4, significa que a derivada parcial da função f em relação a x é 4. Da mesma forma aqui, a derivada interna desse bloco é 1, vezes o que vem do grafo na camada anterior, que é 4, eu vou ter 1 vezes 4, 4. E aí eu calculei a derivada de y. Da mesma forma aqui, 5 vezes 1, 5. Então, o que nós fizemos aqui? Nós já obtivemos aqui o nosso gradiente em relação a essa entrada, né? E esse valor é 4, 4 e 5. Significa o quê? Que se eu movimentar x por um infinitesimal aqui, eu vou ter um impacto de 4 na função de saída. Não é? Se eu movimentar y também, se eu movimentar z, eu vou ter um impacto de 5. Então, se eu movimentar z por 0,01, eu vou ter um impacto na função f de 0,05. Né? Então, essa é a interpretação aqui dessa informação. E aí, o que a gente observa aqui nesse gráfico? Que o custo computacional do passe reverso ele é muito parecido com o custo computacional do passe frontal, da propagação frontal. Você vê que a gente não fez muito mais contas do que a gente fez para ir na hora de voltar. Supondo que a gente já conhece essas equações e que a gente já conhece os valores intermediários, o custo é muito parecido. Né? Então, você vê que daí vem o grande ganho de desempenho do método. Tá bom? Então, a gente entendeu como que funciona o grafo e o cálculo das derivadas aqui nesse grafo, uma função simples, e agora nós vamos tentar aplicar isso para uma rede neural. Tá? Então, muito bem. Aqui está a nossa rede, né? A nossa rede neural. Nós vamos considerar que estamos tratando aqui de um único neurônio, inicialmente. Tá? Então, um único neurônio nessa rede. Então, sem perda de generalidade, aqui a gente pode supor que é um neurônio J na camada L. Qual é essa camada L? Uma camada qualquer intermediária lá da rede. O neurônio J também intermediário da rede. Né? Como que está estruturado esse neurônio? Bom, as entradas agora não são mais X1, X2, X3. As entradas agora elas são as ativações da camada anterior. Então, se eu estou aqui, né? A minha entrada é a ativação desse neurônio, é a ativação desse neurônio, é a ativação desse neurônio, e assim sucessivamente. Né? Eu tenho aqui os meus pesos e o bias, que vão, em conjunto, gerar a minha combinação linear, né? A minha entrada ponderada. Essa entrada ponderada ela vai passar por uma função de ativação que vai produzir a saída do neurônio. A convenção que nós estamos utilizando aqui. Ora, a ativação do neurônio J na camada L. Então, é a ativação do neurônio J na camada L. Eu tenho a ativação do neurônio 1 na camada L-1. Da mesma forma, a ativação do neurônio 2, a ativação do neurônio 3, se eu tivesse mais, seria a ativação do neurônio N. E os pesos aqui, a gente tem o peso. Primeiro, o bias que é mais simples. O bias é o bias do neurônio J, da camada L, porque cada neurônio só tem um bias. Mas cada neurônio tem muitos pesos, né? Então, na realidade, eu preciso de um índice a mais aqui para rastrear todos esses pesos. Não posso só dizer que é o peso do neurônio J da camada L, porque não tem só um. Então, eu tenho que falar que é o peso do neurônio J, que está ligado ao neurônio 1 da camada anterior, na camada L. O peso do neurônio J ligado ao neurônio 2 da camada anterior, e assim sucessivamente, tá? Então, esse índice aqui da direita, ele vai combinar com o índice do peso da camada anterior, do ramo aonde ele está ligado. Então, é só para a gente entender essa convenção. Então, muito bem. Temos aqui, então, agrupando esses termos, né? As entradas são as ativações, os parâmetros, que são aqueles que nós queremos otimizar, são os bias e os pesos, e a saída é a ativação do próprio neurônio. Então, reiterando, estamos vendo um único neurônio aqui, vendo apenas esse neurônio, o microcosmo desse neurônio. Ou seja, temos aquelas equações que já conhecemos, né? A propagação aqui do neurônio, né? Agora aplicado com esses índices aqui do meio da rede, digamos assim, mas é a mesma ideia, tá? E temos a seguinte suposição: ora, se estamos na camada L e já passamos pela camada L mais 1, já que a propagação é para trás, então já conhecemos, pelo menos, a derivada em relação à entrada desse neurônio, no caso, a saída do neurônio, que na propagação traseira é a entrada. Então,
essa camada aqui já encerrou o seu processamento. Então, já temos todas as derivadas aqui neste ponto. Já conhecemos a derivada nesse ponto, que vamos chamar aqui de delta LJ, ou seja, é a derivada da função custo em relação à saída do neurônio J da camada L. É o nosso neurônio aqui, tá? Então, já conhecemos a derivada da função custo em relação a ele, que já foi calculado antes. Vamos agora, a partir dessa informação, calcular as demais derivadas internamente a esse neurônio, tá? Então, primeiramente, vamos colocando as derivadas de cada bloco. Nós temos aqui a derivada da ativação em relação à combinação linear. Ora, se A é igual a sigma de Z, significa que a derivada de A em relação a Z é a derivada de sigma, né? Então, e a derivada de sigma, a gente comentou lá atrás, a gente conhece, é uma função que a gente escolheu, tá? Muito bem, então já chegamos aqui em Z. Continuando, a gente pode saber que Z em relação a B, ora, Z é aditivo, B é aditivo para Z. Todos esses elementos do produto aqui, eles são zero em relação ao bias. Portanto, DZ, DB é igual a 1, né? Muito bem. Agora já encontramos também o bias. Para os pesos, o que a gente observa? Nesse somatório, quem que depende de WJ1? O bias não depende, então o bias é a zero. E todos os outros termos, eles não dependem. Todos os outros termos aqui, eles não dependem deste parâmetro. Apenas este fator que multiplica esse parâmetro é o que sobra quando eu derivo. Portanto, a derivada de AL-1 vezes esse peso em relação a esse peso é exatamente AL-1. É o único fator que o multiplica. Da mesma forma, a derivada em relação a este peso vai ser esse fator, em relação a este peso vai ser esse fator. E com isso, a gente observa que a gente já conseguiu encontrar todas as derivadas para todos os parâmetros, tá? Nós temos os três pesos aqui e o bias, né? E nós temos a condição de A a Z. Então, nós já conseguimos chegar até o parâmetro, tá bom? O que a gente precisa fazer agora? A gente vai prosseguir nesse cálculo, não é? Para a próxima camada. Então, a gente precisa encontrar também a derivada em relação à ativação da camada anterior. Então, o que vamos fazer? A conta é análoga, tá? Então, se em relação a W a derivada é A e tudo o resto é zero, em relação a A derivada é W e todo o resto é zero. Porque ninguém mais depende de A, não é isso? Então, a derivada de ZL em relação a AL-1 é simplesmente o peso que o multiplica. Da mesma maneira para o próximo neurônio, da mesma maneira para o próximo neurônio. A gente está fazendo com 3, né? Então, o que a gente vê? Que a gente conseguiu chegar até esse ponto. Ora, mas a gente já tinha o delta aqui. Conseguimos chegar aqui. E daqui pulamos para cá, significa que agora nós temos como atingir o delta da camada anterior. Porque esse delta, só reforçando, é a derivada da função custo em relação ao ponto de saída do neurônio. Então, o delta JL é aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, o delta 1 de L-1, eu estou me referindo a esse ponto, o delta para cá, a derivada até aqui, né? Então, a gente consegue a partir disso. Da mesma forma, para a derivada, o delta 2 e o delta 3. O que é que a gente consegue com isso? Fechar o ciclo. Então, partimos daquele delta do nosso neurônio e conseguimos entregar o delta do neurônio da camada anterior. E agora podemos o quê? Prosseguir para as camadas de trás. De maneira que o método ele se realimenta, né? Digamos assim. Muito bem. Então, calculamos todos os elementos aqui, as derivadas de cada bloco, e agora vamos combinar tudo. Como é que a gente combina, tendo os elementos, através da regra da cadeia? Então, temos o quê? A derivada da função custo em relação a um determinado peso vai ser o quê? A influência desse peso na combinação, vezes a influência da combinação na ativação, vezes a influência dessa ativação na função custo. Tá? E isso nós já conhecemos. Então, isso aqui, a gente já viu que é AL-1, está calculado aqui, né? Esse elemento central, ele vai ser essa derivada da função da ativação, e da saída do neurônio até a função custo, a gente já tem, que é o ΔJR, tá bom? Então, conseguimos agora calcular, de fato, todas as derivadas parciais da função custo em relação a todos os pesos desse neurônio. E para o bias, na realidade, é a mesma coisa, até um pouco mais simples. Por quê? Porque o elemento DZ, DB, a gente viu aqui que é 1, não é isso? Então, quando eu substituo aqui os elementos, eu fico aqui com 1 vezes a derivada da função de ativação vezes o delta.
tá bom? Então, com isso, a gente fechou todas as contas que a gente queria fazer em relação a esse neurônio, tá? Então, agora nós temos uma forma clara de conseguir encontrar todas as derivadas em relação a um neurônio específico. O que precisamos fazer? Precisamos formalizar esses deltas. Para quê? Para poder prosseguir, de fato, para a próxima camada. Então, coloquei aqui o esquema do neurônio para a gente não se perder, né? Esse neurônio está aqui em algum lugar. Vamos supor que esse aqui é esse neurônio e que nós estamos querendo calcular agora o delta em relação a este neurônio aqui, tá? Então, temos aqui um peso, que é o peso que faz a ligação entre esses dois neurônios, e queremos saber o que? Ora, dado o que conhecemos sobre esse neurônio, quanto é o valor do delta, né? Aqui, na ativação do neurônio da camada anterior. Seria o neurônio 2 da camada L-1. Então, conhecemos o quê? Conhecemos o delta de saída, tá? Conhecemos a conversão de A para Z internamente a esse neurônio. Conhecemos até o ponto onde chegamos no peso que está ligado ao neurônio da camada anterior, né? Que a gente viu aqui esse derivado no slide anterior. Então, conhecemos todos esses fatores. Óbvio, vamos fazer o quê? Vamos usar a regra da cadeia e vamos dizer aqui que a derivada da função custo em relação a este ponto, ela vai ser o quê? Vai ser esse elemento aqui, que é o impacto do A da camada anterior no meu Z, vezes este elemento aqui, que faz essa transição da combinação linear até a saída do neurônio, vezes esse ponto aqui, que é o quê? Todo o caminho da saída desse neurônio até o fim da rede, chegando na função custo. Muito bem, então, com isso, a gente já calculou esse delta. Né? Será? Temos que pensar um pouco mais, porque, na realidade, a gente está calculando o impacto dessa ativação na função custo. Mas esse impacto ele não ocorre apenas através desse caminho, porque ele também ocorre através desse neurônio. Porque temos, e também deste neurônio aqui embaixo, porque temos este peso fazendo essa ligação, onde essa ativação, através desse peso, ela também influencia a função custo. E através desse peso e desse neurônio, ela também influencia a função custo. Tá? Então, o que nós precisamos levantar agora? Olha, precisamos do delta 1, porque agora precisamos calcular também essa quantidade para o delta 1. Precisamos do delta 3, mas tudo isso nós já temos. Por quê? Isso foi calculado na camada L. Nós estamos na camada L-1 agora. Então, isso foi calculado. Tudo isso já são valores conhecidos. Tá? Então, o que vamos fazer agora? Bom, conhecendo esses valores e aplicando essas fórmulas que vão ser análogas para os outros dois neurônios, nós vamos dizer que o delta do neurônio 2 da camada L-1, que é esse neurônio aqui, esse delta ele vai ser composto também por essa fórmula que encontramos aqui, porém, acrescentando o impacto dessa ativação através desse caminho e acrescentando também o impacto dessa ativação através desse caminho. Tá? Então, nós temos essa soma de fatores. Tá? Isso aqui poderia ter mais fatores. Né? Na realidade, a gente pode resumir essa soma como um somatório dessas ativações em todos os caminhos que existirem na camada L. Então, aqui NL está representando o quê? O número de neurônios da camada L. Tá? Então, com isso, com esse somatório, a gente consegue, de fato, calcular o valor desse delta. Tá? Então, quem que é esse delta? O somatório de DZ, DA, a gente já encontrou, é esse peso, sendo que agora é o peso que varia em função do neurônio aqui, vai ser um WI, vezes a derivada da função, né, interna, que a gente está supondo que é a mesma aqui, vezes o delta I, né? Aqui vai ser o delta 1, aqui vai ser o delta 2, aqui vai ser o delta 3, e assim sucessivamente, tá? Então, agora sim calculamos o delta da camada anterior. Beleza, fechamos. Agora fechamos tudo, né? Na realidade, sim, para esse neurônio. Precisamos repetir o mesmo processo para o próximo neurônio, que seria o neurônio 3, tá? Para o próximo neurônio, que seria o neurônio 4, e depois, sucessivamente, para todos os neurônios dessa camada L-1. Assim, a gente teria um delta calculado para todas as ativações dessa camada. E aí a gente estaria exatamente no mesmo ponto do estado anterior, onde temos todos os deltas da camada à frente. Podemos propagar isso para a camada de trás, e o método segue exatamente da mesma forma para todas as camadas, sucessivamente, até chegar na última camada. E com isso a gente já vai ter calculado
todos os gradientes, todos os elementos do gradiente, em relação a todos os parâmetros do modelo. Tá bom? Muito bem. Então, com tudo isso pronto, quer dizer, vamos prosseguir o método até o final. Chegou no final, temos agora o nosso gradiente, temos todas as derivadas parciais. Qual o próximo passo? Bom, a gente precisa agora atualizar o modelo. Então, aqui temos aqui um exemplo aqui da função custo, né? Que eu estou colocando um exemplo com 2 parâmetros, né? Porque a gente não vai conseguir visualizar uma função custo real com milhões de parâmetros, né? Mas a ideia é a mesma, só muda a dimensão. Então, iniciamos aqui em algum lugar, queremos fazer essa função custo chegar aqui nesse ponto de mínimo local, ou aqui nesse ponto de mínimo local. Tá? Então, como vamos fazer isso? A gente já tinha visto o quê? Que a gente usava aquela fórmula do gradient descent para poder fazer a atualização dos pesos, onde esse θ aí pode ser um W, pode ser um bias, né? Um dos pesos que a gente quer treinar. Tá? Então, muito bem. Ó, retomando aquela curva de nível, né? A gente vê o quê? Que esse processo ele vai seguir sempre perpendicular às curvas de nível, né? Como é a característica do gradiente, e eu vou chegar nesse ponto de mínimo. Mas o que é importante observar? Que até agora, tudo que nós fizemos e tudo que nós calculamos e tudo que nós falamos, ele é referente apenas a um valor de entrada. Tudo que a gente fez é apenas para um valor da entrada. E, na realidade, a gente não quer otimizar a função custo para um valor da entrada. A gente quer otimizar a função custo para todos os valores da entrada. Não é verdade? Então, significa que a gente não pode aplicar isso aqui diretamente, porque a gente só calculou todo o gradiente para um valor de entrada. O que temos que fazer, então, na verdade, é iterar esse processo para N valores da entrada, idealmente para todos os valores da entrada, né? E aí sim, nós vamos conseguir o nosso cálculo, o nosso passo de atualização dos pesos, fazendo o quê? Substituindo aqui não o gradiente da função em relação àquele parâmetro, mas a média dos gradientes de cada uma das amostras. Vamos fazer isso para a primeira amostra, vamos encontrar um gradiente. Vamos fazer para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a enésima, e aí vamos fazer a média, porque cada gradiente pode ser interpretado como uma forma como aquela amostra gostaria de alterar os parâmetros do modelo para que a sua perda fosse a menor possível. Então, se eu tivesse aqui com um determinado... se eu estivesse reconhecendo dígitos escritos, e eu tivesse aqui com um numeral 8, e eu fizesse o gradiente somente do 8, tudo que ele ia me recomendar seria como alterar todos os pesos da rede para eu dizer que a saída é 8, porque ele espera a saída 8. Mas se eu não posso treinar a minha rede para dizer que todas as saídas são 8, por isso eu tenho que assim, englobar e abarcar todas as opiniões que cada uma das amostras tem sobre como eu deveria mudar esses parâmetros, porque, na média, eu vou mudar na melhor forma possível que atende aquele conjunto de dados. Não é isso? Então, com isso aqui, a gente consegue fechar o passo de atualização do gradient descent, né? E temos agora uma nova iteração. Então, depois que fizemos toda essa combinação das entradas, essa média, e calculamos o peso, nós andamos um passo nesse processo. E aí, como se estivéssemos aqui, estivéssemos andando para cá. E aí, todo esse processo se repete para fazer o próximo passo, até que chegamos num ponto aqui de convergência, e aí o método ele se encerra, né? E aí nós temos a nossa rede treinada, tá? Treinada no sentido de que ela está otimizada para aqueles dados e para aquela saída que foi especificada, tá bom? Então, para a gente concluir, a gente viu, as redes neurais modernas, elas possuem milhões de pesos e precisamos de um método que possa treinar todos eles, né? Não adianta ela ser muito expressiva, ter uma grande capacidade e eu não conseguir treinar. Então, é preciso treinar. A gente usa o gradient descent para otimizar a função custo e encontrar os parâmetros. Mas aí precisamos de uma forma de calcular o gradiente para poder aplicar o gradient descent. E aí entra o backpropagation, que é uma forma eficiente da gente calcular o gradiente da função custo, permitindo atualizar os pesos da forma correta, né? A gente viu que ele foi um dos métodos assim, essenciais para o ressurgimento da pesquisa em redes neurais na década de 90 e de lá para cá, né? E também o impacto que isso tem nas técnicas de deep learning, que são assim, muito baseadas em redes neurais profundas, com muitos parâmetros, milhões de parâmetros e muitas camadas, né? E ao longo da exposição aqui, a gente viu como ele utiliza os dados da propagação direta, junto com o conhecimento das funções e a aplicação sucessiva da regra da cadeia, para determinar esses derivados parciais no passo reverso,
sem que isso seja um peso, sem que isso seja alguma coisa com um custo computacional muito elevado, tá? Muito bem, então com isso a gente conclui essa apresentação. Tem aqui alguns links, aqui, tudo isso aqui são recursos gratuitos que estão na internet, então são blogs, são vídeos, tem um capítulo de um livro que é gratuito também, que fala sobre esse assunto. Então, assim, são referências, quem tiver interesse aí de procurar mais. E com isso encerramos aqui, fico aberto a alguma pergunta, questionamento. É isso. Pode ir, Vinícius, pode ir, eu ia abrir para você fazer os seus comentários, a sua eu vou fazer umas colocação, considerações aqui. E aí eu abro para a pergunta. Primeiro, falar que foi uma ótima apresentação do Jairo. Eu acho que o jeito que tem que ser apresentado esse tipo de conteúdo é assim mesmo, detalhando bem quais são os índices mesmo que está trabalhando, quais são as camadas, porque acaba que quando você vê isso e às vezes as pessoas pulam esses processos, a pessoa se perde, acaba que fica uma coisa muito mais confusa do que realmente é, né? Porque essa é uma das partes mais básicas dessa parte de machine learning, então quando complica aí, realmente já atrapalha muito. E aí eu queria falar só sobre a motivação do vídeo que eu vou fazer, motivar as pessoas que estão ouvindo, que podem assistir depois. É que eu vou trabalhar com um exemplo que é o clássico do handwritten digits, que é o reconhecer dígitos escritos à mão, números. E aí eu vou comentar também sobre essa função de ativação que o Jário falou, sobre o sigmoid, que era utilizado mais antigamente, depois vou comentar sobre o ReLU. Vou fazer a aplicação no Python, usando o TensorFlow, a biblioteca de código aberto que tem sobre aprendizado de máquina. E eu vou usar o livro do Michael Nielsen, que é sobre Deep Learning e Neural Networks. E dentro do livro tem muitos códigos, os dados, e o livro todo é grátis e público, então, além de ser bom para mim, para eu conseguir usar, também vai ser bom para a pessoa que estiver assistindo o vídeo, que vai conseguir fazer junto, ter a primeira experiência, e é isso. Só quando que você pretende colocar lá, só para o pessoal se programar? Eu estava pretendendo dividir em umas 3 partes, mas eu queria postar a primeira parte amanhã já. Tá bom. Aí você não tem problema dividir em 3 partes, só vai dizendo assim, ó, você postou amanhã, aí a próxima você fala, ó, o próximo post vai ser dia tal. Né? Tá certo, tá bom. Okay. Só para quem estivesse acompanhando, não perder aí e não perder, né, quem tiver assim com ansiedade para ver aí, que não perder e ver, só para ter uma noção das coisas. Tá Beleza? certo, então. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Primeiro, antes de abrir para perguntas, eu vou parabenizar aí a oficina do Jairo, do Vinícius, né? Que foi muito boa. Né? Isso é um exemplo de como as oficinas estão muito boas e, né, merecem, né? A gente merece essa divulgação aí, né? Tanto para divulgar o nome do pesquisador que está trabalhando, né? Quanto para divulgar também o laboratório, né? Então, meus parabéns, já foi muito boa a sua oficina, a sua apresentação, né? A oficina de vocês, né? Jairo e Vinícius, e a apresentação do Jairo é bastante didática, se preocupou bastante com o nível de todo o laboratório, assim, né? O pessoal que está com nível mais baixo, o pessoal que tem um nível mais alto, então foi bem bacana. E aí, fazendo uma alusão aí o que o Vinícius comentou eu acho que foi o pensamento do Jairo, é importante quando a gente vai estudar análise de dados, né, ciência de dados e essa parte de machine learning, coisas do gênero, né, inteligência artificial, aí depende, cada pesquisador, e tem vários papers que uns olham inteligência artificial como algo mais amplo, outros... e aí tem várias discussões, eu não vou entrar nessa seara não, mas só para deixar claro que
eu falo um pouco isso na aula de MMQD, óbvio, não nesse nível um nível bem mais simples, né, porque é um nível de graduação, um nível bem mais simples de estudo, mas eu falo bastante, é interessante vocês verem que é importante a gente aprender as coisas do nível bem, né, do nível básico até o avançado, assim, indo bem, entender os pormenores de cada um desses métodos e tal, para que a gente não caia naquela que o pessoal gosta de falar, daquela síndrome da caixa preta, né? Que a gente sabe aplicar, sabe, rede neural faz isso, você consegue, conhece a ideia da aplicação, mas não conhece o que está por trás. Então, acaba que você fica restrito ao que você aprendeu na aplicação. Então, eu aprendi na aplicação a fazer assim, mas eu não sei qual é todo o raciocínio por trás do método, né? Então, eu acabo ficando meio preso à forma de aplicar. Então, é comum, né, ainda mais em ciências sociais aplicadas, a gente aprender a aplicação, aprender as coisas como são aplicadas e saber reproduzir essa aplicação, mas não entender todo o raciocínio por trás dos métodos e, com isso, não conseguir generalizar, né, a aplicação desses métodos, né? Não conseguir aplicá-los de forma adequada e em vários outros problemas que a gente vai se deparar na vida, né? Então, você vai se deparar na vida com diversos problemas que cada problema tem uma melhor forma de atuar, né? Quantitativa, eu digo. E se você não conhece, se você só sabe aplicar métodos, mas não sabe entender métodos, você fica preso à caixinha de só aplicar, né? Só saber como aplicar e não consegue expandir. Então, essa oficina do Jairo, ela é interessante porque ela te dá as ferramentas para você entender o método e daí conseguir generalizar esse tipo de método para diversos problemas que você vai enfrentar, né? Então, meus parabéns, Jairo e Vinícius, né? E aí, o Vinícius ainda vai fazer a apresentação dele, né? Então a gente vai ver, mas eu gostaria de parabenizar nominalmente aí o Jairo pela forma com que conduziu a oficina, por como construiu a oficina, pela forma com que conduziu, pelo nível técnico e pelo nível didático também da apresentação. Foi muito boa, assim. Meus parabéns. Aí eu vou deixar agora aberto aí as perguntas e sugestões aí do pessoal. Por favor, façam, porque um nível de oficina dessa merece que todo mundo participe, né? Obrigado, senhor pessoal. Meus parabéns. Obrigado, João, pelos comentários. Agradeço. Opa, Jairo, eu não tenho nenhuma pergunta muito técnica para fazer, mas minha pergunta mais primeiro elogiando, que eu achei a apresentação realmente muito boa, passo a passo, acho que deu para entender direitinho e a forma como ia encaixando as caixinhas e fazendo sentido. Queria saber se você é professor ou já pensou em ser, porque realmente eu achei muito bem explicado. Pode ser um pouco mais, talvez uma noção mais básica inicial, mas eu já achei que foi muito bem feito. Parabéns aí pelo conteúdo, é mais um elogio mesmo. E não tenho nenhuma pergunta muito técnica, eu gostei bastante. Eu não tenho muito conhecimento sobre o tema e consegui entender muito bem a lógica e me motivou a estudar mais, porque eu achei bem interessante a forma como você expôs. Não, obrigado, Ricardo. Não sou professor, já pensei em ser, mas os caminhos da vida, né? Mas não sou professor, não. Mas agradeço aí o comentário e a minha ideia exatamente era tentar mostrar isso, porque as pessoas sempre acabam tratando, o pessoal fala assim de hand waving, né? Você fala assim, o método é assim, aí ele vai propagando para trás e aí treina. E aí sempre fica aquela coisa, como o João Gabriel falou, né? Fica aquela coisa da caixa preta, fica aquela coisa da pessoa não tá pisando em terra firme, né? Ela tá pisando num conceito ali abstrato, mas ela não sabe exatamente o que está acontecendo. E, na realidade, a ideia era tentar fazer de uma forma mais didática mesmo, para poder a gente visualizar o que está acontecendo e aí sim ficar confortável, né? Uma vez que você aprendeu sobre isso, tá tudo bem. Depois você vai usar, claro, você vai usar os pacotes prontos e tal, mas pelo menos na sua cabeça você vai ter a tranquilidade de ser bom. Um dia eu já entendi exatamente como isso funciona. Mas é isso, agradeço.
Mais alguém, pessoal? Bom, eu tenho, como sempre, né, mas vou enganchar essa pergunta do Ricardo, né, assim, vou só reiterar aqui, fazer o coro, né, assim, muito boa apresentação, que bom que está gravado, né, assim, ainda bem que essa está gravada, a gente vai poder divulgar, né, excepcional a explicação. Sim, pegando o gancho disso que o Ricardo comentou, sim, Jairo, quais seriam os pré-requisitos para entender a completude dessa apresentação que você acabou de fazer? Assim, digo, para entender bem um backpropagation, que tipo de conhecimento prévio você considera que a pessoa precisaria ter antes para entender alguns conceitos, como gradiente, derivado parcial? Assim como o backpropagation é um bloco fundamental para você fundamentar deep learning, vários outros métodos, né? Tipo, se você não entende bem backpropagation, é difícil entender a ideia do deep learning, a ideia da rede recorrente, por exemplo. E com isso você não vai entender LSTM, né? Então, se você de repente cai de paraquedas e vê o BERT direto, ou o modelo de transformador, mas não sabe os pormenores do backpropagation, né? É bem capaz da pessoa se perder. Então, nesse mesmo raciocínio, né, com perdão do trocadilho, né, qual que seria o, o conhecimento, assim, qual que seria o bloco fundamental para entender o backpropagation? Né? Tipo, o que você sugeriria para alguém que nunca estudou isso antes? Qual que seria um roadmap de skills aí? Tá. Então, inicialmente, né, a gente vê que tem uma aplicação ali de dois conceitos de cálculo, né, que é a derivada parcial e o gradiente, né? Assim, embora o gradiente seja composto de derivados parciais, mas o contexto do gradiente em termos de função, como uma direção de maior crescimento, etc., isso tem uma complexidade a mais até em cima da própria derivada parcial. Então, assim, a pessoa precisaria ter uma base de cálculo 1, né, inicial, para entender a derivada em uma dimensão, e depois as derivadas em funções de mais de uma variável. E também chegar ao ponto de entender o vetor gradiente, pelo menos isso do ponto de vista de cálculo. Na parte de álgebra linear, dependendo da abordagem que a pessoa faz, existem as equações matriciais disso aí, né? Vocês viram que no slide eu estou mostrando sempre o cálculo do peso, né, do elemento, mas existem as pessoas que escrevem essas equações de forma matricial. E aí entra até um pouco pelo menos para entender as derivações, a questão de como que eu calculo a derivada de uma matriz. Existe um pouco de cálculo matricial nisso aí, mas eu não diria que é fundamental para entender o método, porque a gente pode sempre partir para essa abordagem de fazer peso a peso. As implementações, elas são sempre matriciais. Então, para a pessoa entender a implementação, ela teria que dar uma olhada um pouco assim, nos conceitos, mas eu não acho que precisaria fazer nada muito além. Seria mais ter tipo assim, não se assustar, né? Tentar entender qual que é aquela notação, como que funciona aqueles operadores quando aplicados não a um número, mas a uma matriz, vai ter jacobianos no meio, coisas assim, mas se ela já tiver um conhecimento da derivada parcial, do gradiente, e esse cálculo nesse patamar, eu acho que não precisaria ter um cálculo de matriz. Eu acho que já é suficiente, já dá para entender, até porque eu também não tenho uma grande base de cálculo em matriz. Muito bem, isso aí pelo ponto de vista da matemática. E aí, como é uma área bem multidisciplinar, né, ela, dependendo da área que ela for focar, se ela for uma área mais de computação, ela teria que ter um entendimento também um pouco da parte de complexidade, né, da parte digamos assim, como que eu organizo isso em termos de engenharia de software lá dentro, é uma classe onde eu tenho vamos dizer, uma função que faz a propagação frontal, uma outra função que faz a propagação reversa, e eu guardo o estado nos atributos da classe, né? Entender, por exemplo, como que essas memórias elas são gerenciadas se for a área que a pessoa quer seguir. E, de uma maneira geral, na área de aprendizagem de máquina, machine learning, entender o contexto do treinamento, o papel da otimização no treinamento de um modelo paramétrico, né? A gente está tratando aqui de aprendizagem supervisionado, então entender esse papel, aonde que esse método se encaixa, né? Uma coisa que vale a pena, as pessoas às vezes falam o backpropagation como todo o processo de treinamento, na realidade, o backpropagation em si, ele é apenas o cálculo do gradiente para uma única amostra,
né? E depois precisamos fazer aquela combinação para poder realmente calcular o gradient descent. As pessoas já falam, às vezes, referindo assim livremente ao backpropagation como o conjunto, gradient descent mais a aplicação reiterada do backpropagation para toda aquela amostra. E entender que tudo isso é apenas um passo, e esse passo, uma época, digamos assim, de treinamento, e que isso vai se repetir. Depois, com o conteúdo que o Vinícius vai trazer no vídeo, a pessoa vai entender, por exemplo, quais são os problemas de fazer isso para toda a base, que às vezes eu tenho uma coisa menor, e também o impacto da inicialização dos pesos da rede neural, que é muito importante, né? Acho que fez muita diferença, dois fatores, né? Que é tipo, a escolha da função de ativação e por quê, né? Os impactos que isso causa no gradiente e também a escolha da inicialização dos pesos. Então, são fatores que a pessoa vai entendendo para poder entender esse contexto global. Mas eu diria que, resumindo, né, basicamente um cálculo multivariável, né, o conceito de gradiente, pelo menos o conceito de gradiente e as suas interrelações com o gráfico da função, né, para poder entender o impacto na função custo, entender o método do gradient descent, eu acho que também tem a ver com cálculo, né, e uma visão geral de machine learning no contexto de otimização de um modelo, baseado na diferença entre o valor estimado e o valor esperado, o cálculo da função perda, o cálculo da função custo e essa otimização. Esse panorama geral de machine learning que é bem introdutório, digamos assim, mas com esse entendimento e com a parte de cálculo, a pessoa acho que consegue entender o que a gente mostrou. Bom, muito obrigado, Jair, né, pelas dicas aí também. Cálculo, de fato, chega um momento que não tem como fugir, né? E nem tem sentido fugir, né? Porque é bem divertido. Mas as partes da coisa lá que você comentou da inicialização, dos hiperparâmetros, função de ativação, isso seria uma coisa que eu tinha planejado perguntar, né? Mas, né, então, ficamos no aguardo aí da parte 2, né? Com o Vinícius, né? Certamente a gente vai colher ótimos aprendizados aí também. Bom, pessoal, mais perguntas, né? Que nem o João Gabriel falou, João Gabriel coordenador, né? Agora que a gente tem 2. Prestação desse nível você não vê todo dia, né? Então, aproveitem a chance aí para tirar suas dúvidas e aproveitar o tempo do Jairo aqui, né? A gente está tendo a oportunidade. Se você quer cancelar o negócio da covariância lá, João, como é que você prefere? Não sei se vai dar tempo de se apresentar ainda, né? Porque é um paper denso também, né? Então, exatamente. Se a gente vai ter Eu acho que é melhor a gente deixar para a próxima e abrir aí para o pessoal perguntar à vontade, né? Eu acho que fica melhor. E se a gente precisar ter, se for a gente terminar um pouquinho antes, a gente termina um pouquinho antes, que a gente já começa a nossa reunião interna de coordenação. Isso. Não tem problema. Eu vou começar a fazer nominal, pessoal, se você não perguntar. Mas eu vou fazer uma pergunta enquanto o pessoal cria coragem aí. Não, Vitor Bandeira abriu o microfone aqui. Opa, então vai lá, Vitor, vai lá. A minha pergunta é de certa forma mais simples, assim, eu fiquei em dúvida sobre a estrutura dessa função de custo. Se você tem, por exemplo, uma saída da rede neural no formato qualitativo e não quantitativo, né? Se essa saída, por exemplo, não sei, o nome de alguma coisa, algo assim, não sei se deu para entender a pergunta. Deu sim. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no slide. Você está falando daqui, quer dizer, daqui, não é isso? Sim. Então, você estava falando assim, por exemplo, se for alguma coisa onde eu não tenho uma quantificação tão direta, não tem problema, tá? Porque você vai capturar isso na função de perda. Então, por exemplo, se for uma string, por exemplo, você pode definir uma função de perda que seja o número de caracteres trocados. E aí o resultado dessa função de perda vai ser, por exemplo, olha, eu devia entregar a palavra básica, ele entregou a palavra básico, então eu tenho um elemento trocado. E aí, em relação ao número de letras, eu vou definir que a minha função de perda é 1/6. Então, eu tive 86% de acerto e 16% de perda. Ou você pode ter algum tipo de modelo onde ele tem que, vamos dizer, estou classificando aqui, talvez, alguma coisa, uma classificação, e aí eu vou contar quantas vezes aquilo ali classificou errado, e a minha métrica é a porcentagem de acerto.
Você pode, entendeu? Na realidade, isso aí você vai capturar através da função de perda, e aí a função de custo vai permanecer igual aqui, tá? Porque basicamente a ideia é que a perda é a forma, seja ela qual for, como você estima o quão boa foi a saída do seu modelo em relação ao valor que você esperava. Se não for exatamente uma operação numérica, se for um outro tipo de operação, se for uma contagem ou algum outro tipo ainda, não tem importância, assim, contanto que essa função de perda ela reflita o quão bem essa saída ela se aproxima do que você gostaria de ter recebido, ela vai quantificar, vai gerar esse valor e a função de custo vai estar representada da mesma forma, tá? Assim, eu estou partindo do pressuposto que cada uma das entradas tem o mesmo peso em relação ao custo, né? Se você disser, não, esse tipo de entrada aqui, embora só tenha uma no dataset, mas ele é muito mais importante. Então, talvez você possa ponderar isso aqui, né? Dizer que a perda daquele dado ali ela é muito mais relevante do que a perda de outros dados. Mas eu acho que isso não é muito comum. Normalmente, o pessoal poderia pensar mais em aumentar os dados ou fazer aquele data augmentation, né, que eles falam, que é pegar um dado importante, fazer pequenas variações ali. Se for uma imagem, por exemplo, talvez girar um pouco, descentralizar, fazer alguma coisa para gerar um número maior de dados que reflita a importância daquilo ali vamos dizer assim, no conjunto de validação, no conjunto de teste ou no uso que você vai ter para o modelo, entendeu? Mas o que você falou, ele estaria capturado aqui, nessa função de perda. A função custo, ela já ia somar as perdas de cada um. Como eu deixei claro aqui, tem um etc. aqui, né? Então, aqui são alguns exemplos, mas você pode definir a sua função de perda conforme a sua aplicação. Só uma coisa também, em relação ao que você falou de qualitativo, seria o próprio exemplo também de reconhecer dígitos, né? Porque, por exemplo, os dígitos de 0 a 9, cada um seria uma saída do modelo. Por exemplo, seria o Y chapéu 1, o Y chapéu 2, a Y chapéu 1 seria o 0, o Y chapéu 2 seria o 1. E quanto maior seria a ativação, o número que tem dentro de cada neurônio, quanto mais ativo ele fosse, maior seria assim, a máquina estaria entendendo que aquele seria o valor, seria a qualidade da entrada, no fundo, né? Então, quanto maior está essa diferença também, estaria refletindo na função de custos, né? Acho que seria bem nesse sentido também. Isso, nesse exemplo que você falou, por exemplo, se eu tenho 10 neurônios de saída, e aqui eu espero, é um número 1, e eu espero que aqui tenha 1 no número 1 e 0 em todos os outros, essa função perda, na realidade, ela seria um somatório aqui. Por exemplo, se eu considerar que aqui, em vez de sair 1, o modelo me entregou 0,9, e no Y2 ele me entregou, por exemplo, 0,1, 0,1 nos demais, por exemplo, eu teria aqui, o primeiro elemento que seria 1 menos 0,9, daria 0,1 ao quadrado. Então, eu faria esse termo. Mas aí eu faria esse termo também para todos os outros neurônios de baixo e faria essa soma. Então, a própria perda, nesse exemplo, já seria um somatório de pequenos erros, digamos assim. Você chamaria de erro esse primeiro aqui, né? E você faria esse somatório. O somatório de todos esses erros de cada um dos neurônios da última camada seria a perda. Eventualmente, você também acrescentaria na perda coisas como regularização e outras coisas, né? Então, tudo isso seria capturado aqui, tá? Mas, assim, seria assim, você poderia, nesse caso dos números, você teria aqui, nessa definição, não seria uma coisa simples, assim, seria um somatório de todos os erros de cada uma das dimensões aqui da saída. Isso aí. Obrigado, entendi. Então, por exemplo, a resposta da rede, ela seria a saída que foi mais ativada, né? Com o maior valor. Na realidade, você pega um pouco antes, né? Porque você pega o valor analógico, digamos assim. Você não vai colapsar ela para 1. Até na hora que você vai classificar, realmente você vai colapsar para 1. Mas na hora que você vai calcular a perda, você tem um ganho maior se tratando com o valor, digamos assim, quebrado dela, né? Ela deu 0,91. Olha, eu quero aumentar isso para 0,92, para 0,93. Se eu coloco imagina, se eu coloco 0,6, eu já jogo para 1,
o modelo vai ficar dando 0,6. Então, qualquer perturbação, ele vai cair e não vai mais dar aquele valor como 1. Então, assim, para você otimizar, normalmente você vai pegar o valor mais analógico aqui mesmo. Aí, agora, o modelo já está treinado, está pronto, e você vai usar ele, aí sim, aí você vai colocar um softmax ali, pegar o maior valor, e aí vai colapsar no valor, na sua predição é aquela. Na hora que você vai calcular o erro no conjunto, por exemplo, de teste, você vai usar isso. Você vai pegar o erro do que ele predisse, ou seja, do maior neurônio. Aí você vai acabar mudando em relação ao próprio erro de treinamento. Tá? Mas nesse momento aqui, você ainda não vai colapsar para 1 e jogar todos os outros para 0, porque você está interessado exatamente nas pequenas melhorias, né? Nesse ajuste fino. Entendi. Obrigado aí pela resposta e pela aula. Legal, legal. Acho que foi o Vitor, né, que perguntou. Acho que o Jairo respondeu muito bem, mas assim, eu não sei se foi essa a sua dúvida, se é do resultado ou se é da otimização do modelo, né? Porque o que o Jairo respondeu bem é uma coisa, você está preocupado em ter um modelo ótimo para depois, assim, ou seja, o modelo ótimo é um modelo que tem um mínimo custo possível, né? Ele vai reduzir a função perda da maior, da melhor forma, né? E aí ele vai ter um modelo, o melhor modelo, digamos assim, entre aspas. E aí, depois desse melhor modelo, daí você pode depois fazer, dar no seu output desse modelo, você pode colocar as suas zonas de corte lá. Acima disso, um classificador, por exemplo, acima disso, eu assumo como acima de 0,8, eu assumo que é 1. Abaixo e por aí vai, né? São só para deixar mais... Mas o Jairo já respondeu, né? Não sei se ficou claro. Foi Vitor, né? Vitor. Beleza. Bom dia. Fica à Posso vontade. fazer uma pergunta também? Lógico. Tá. Eu tenho uma pergunta, assim, tem alguma estimativa da quantidade de neurônios, de camadas, assim, que eu tenho que usar, dependendo do tipo de dado que eu tenho? Porque, por exemplo, se eu coloco neurônios demais, pode ser que minha função seja melhor, mas o custo da computação disso aumenta muito, né? E outra pergunta tem alguma forma de arquitetura disso, tipo assim, que eu vou ligar esses neurônios para melhorar a minha saída lá na frente, de acordo com o tipo de dado que eu tenho? Essa aqui é a pergunta. Bom, vou responder a última primeiro, né? Em relação à arquitetura, o que se faz normalmente é usar redes totalmente conectadas, tá? Eles chamam Fully Connected, né? E nos pacotes eles chamam de dense, normalmente, o TensorFlow, tal, chamam de dense, que é a rede neural multicamadas, totalmente conectada. O que acontece é que o próprio treinamento ele vai, digamos assim, estabelecer quais daquelas conexões que são úteis e quais que não são. As que não são, elas vão ter o peso reduzido, né? E ela vai passar a impactar menos a saída. Pode ficar até em 0. E existem outros métodos meio que forçam, digamos assim, alguns tipos de regularização e tal, que podem forçar os pesos muito pequenos a irem a 0 de fato, né? De modo a reduzir o número de pesos, né? Agora, com relação à primeira pergunta, né, em termos de, digamos assim, quantos neurônios eu posso colocar e tal, então, assim, existe um conhecimento que você tem que ter, assim, quanto mais neurônios eu coloco, mais eu aumento a capacidade da minha rede, né? A rede neural, existe um resultado teórico que diz que uma rede neural suficientemente grande, até de uma única camada oculta, se for o caso, ela consegue aproximar com um grau arbitrário de precisão qualquer função que você deseje, né? Então, assim, a capacidade dela, digamos assim, é infinita dado o suficiente recurso. Então, isso significa que se você continuar acrescentando capacidade na rede, ou seja, botando mais neurônios, mais camadas, ela vai cada vez mais aprender o seu conjunto de treinamento. E aí o que acontece é que o seu conjunto de treinamento ele é limitado, né?
E se você dá muita capacidade para o modelo, ele vai aprender o que ele não deveria. Ele vai aprender, ele vai criar associações que não são reais no dado, simplesmente como uma forma de melhorar o custo. Ele vai acabar decorando os dados de entrada, entendeu? Então, normalmente, você vai colocar algum tipo de regularização, e essa própria regularização, até em redes neurais, utiliza também um conceito chamado de dropout, é você apagar alguns neurônios em alguns momentos ali para você reduzir essa capacidade, botar um freio nisso aí. E ele, mais ou menos, ele vai te mostrar o quanto que se você regularizar bem o modelo, você colocar mais coisas não vai melhorar o custo, porque você passa a pagar um penalty, digamos assim, uma penalidade por acréscimo de capacidade, digamos assim. Então, o grande problema de você colocar mais capacidade não é nem o tempo de treinamento em si, é que você vai estar aprendendo coisas a mais do que o dado tem a oferecer, entendeu? Existe em função do tamanho da sua entrada, tem uma quantidade de informação que é possível de aprender ali. Se você dá uma entrada limitada, não adianta aumentar o tamanho da rede. Então, você tem que deixar a sua rede num tamanho proporcional à quantidade de dados que você tem. Agora, essa proporção exata, isso meio que você vai ter que ir experimentando um pouco. Entendeu? Tem como, vai depender muito do dado. Não sei se respondeu, se ficou claro. Respondeu sim, obrigado. Então, assim, o ideal seria eu ir aumentando a minha rede até eu achar o tamanho ótimo dela, para uma eficiência máxima, qualquer coisa assim? Se você começa com uma rede de um tamanho razoável, pequeno, por exemplo, e à medida que você vai aumentando, você vai melhorando o seu resultado de treinamento, e se você tiver um conjunto de validação, por exemplo, você pode ir treinando num conjunto, validando num outro conjunto. Enquanto você estiver ganhando resultado no conjunto de validação, né? Porque no de treinamento você sempre vai ganhar, teoricamente, né? Mas enquanto você estiver ganhando resultado no conjunto de validação, tá sendo útil ali aquele aumento de capacidade. Vai chegar um momento que você vai saturar. E aí você vai continuar adicionando capacidade, ela vai ficar simplesmente tendo ruído ali. Uma hora aumenta, uma hora diminui, sua rede ficando cada vez maior. E nesse ponto você já deveria não aumentar mais, talvez até reduzir um pouco e ver se mudando outros hiperparâmetros do modelo, de repente você consegue atingir até o mesmo resultado com um modelinho um pouquinho menor. Sempre ajuda em termos de generalização, né? Quanto maior o modelo, mais você abre espaço para a generalização desse modelo ela ser um pouco ruim, né? Que ela vai aprender demais, ela vai dar um overfit, né, que o pessoal chama, nos dados de entrada. Entendi, assim. Você sabe se tem algum lugar que eu possa acessar, por exemplo, uma base de dados que tem lá o modelo da estrutura da rede com os parâmetros já da rede pronta para eu poder usar, alguma coisa assim, para não ter que ficar treinando ela? Alguém que já tenha treinado e feito esses procedimentos com um monte de máquinas e fica juntando lá, porque assim, para reproduzir uma máquina sem treinamento é só colocar os parâmetros prontos lá, né? Pegar a tabela lá de parâmetros e botar. Tem algum lugar que já tenha isso? Olha, assim, depende do seu domínio, né? Por exemplo, se o seu domínio for reconhecimento de dígitos, aí alguém já criou essa rede, já tem os pesos pré-treinados, né? Por exemplo, em NLP, né, quando se trata de processamento de linguagem, as palavras do idioma, elas são, né, são as palavras do idioma. Então, já tem redes treinadas, por exemplo, dos embeddings, que tem vetores para cada palavra naquele idioma, né, segundo uma certa regra. Então, você consegue pegar os vetores pré-treinados das palavras de português, de inglês. Então, assim, quando você está querendo, por exemplo, reconhecimento de imagem, eu entendo que tem lá modelos que já atingem o estado da arte aí em uma série de coisas, e tem modelos pré-treinados já com filtros e tal de reconhecimento de imagem que já foram feitos por pessoas, vai reconhecer as coisas normais. Agora, isso é quando você está querendo uma rede para uma aplicação, um conjunto de dados que alguém já treinou. Se o seu conjunto de dados é uma coisa nova, aí não adianta pegar o peso de outra pessoa, né? Talvez você pode... Existe um negócio que se chama que é transfer learning. É quando você pega algum modelo que alguém já fez e, em vez de você partir do zero, você parte daquele modelo. E daí você treina para o seu caso específico. Então, às vezes, você pode fazer isso também. O cara fez para tal coisa, mas a minha aplicação não é exatamente igual, mas também não é completamente diferente. Tem alguma relação. Aí você pode pegar uma rede daquela aplicação que a pessoa fez e usar isso como inicialização dos seus parâmetros. Porque se você prestar atenção, aqui nesse gráfico aqui que a gente mostrou, é até importante observar, né? Se eu começar aqui
e eu for descendo, eu vou chegar nesse mínimo local. Mas se eu começar só um pouco do lado, aqui, ó, e eu for descendo, eu vou chegar nesse mínimo local. Sendo que não necessariamente eles são de mesma qualidade, né? Pode ser que esse mínimo local ele seja muito mais baixo, né? Ele seja muito melhor do que este mínimo local. E uma pequena perturbação aqui na entrada, o que seria a entrada? Seria a condição dos pesos e bases dos parâmetros na inicialização da rede. Teoricamente, você vai inicializar de forma aleatória, né? E tal, vai ter umas certas regras, uns valores, divide pelo tecido padrão, coisas assim, mas é uma coisa aleatória. Se você já começa de uma rede que existe, vamos dizer que talvez ela já esteja aqui num determinado ponto aonde você pode chegar num resultado melhor. Então, pode fazer diferença sim, faz diferença sim muito a qualidade da sua inicialização. Então, se você tiver uma aplicação correlata, a primeira coisa que você pode pensar, ora, por que não usar isso aqui também como um ponto de partida? Aí você treina. Aí você pode fazer um modelo aleatório e um modelo baseado nessa transferência de aprendizagem e ver se tem diferença. Se foi útil, né? Você pode até propor isso aí. Acabei de ver aqui que tal modelo também pode ser útil para inicializar os pesos da aplicação X, da tarefa Y. E aí você acabou que fez uma pequena descoberta aí na área, né? Obrigado, Jair. A pergunta que eu fiz foi justamente para isso, para inicializar o peso. Pegou ela no ar aí, valeu. Jair, eu acho que eu tenho uma pergunta. Posso perguntar? É um pouco nessa mesma área do que o Rubens perguntou. E parabéns pela apresentação, foi muito boa. Eu queria saber se, dado algum tipo de problema, e dado a arquitetura que você já fez da rede, com o número de camadas e número de neurônios, se você tem, assim, se tem diferença, lógico que tem diferença, mas eu queria entender se essa diferença, ela é, como que eu posso dizer? Se ela é notável, assim, em termos de utilização de otimizadores. Por exemplo, se para a camada 1 eu coloco o Adam, se para a camada 2 eu coloco... E se existe alguma convenção de... é melhor usar o Adam na primeira, melhor usar esse na segunda, ou se a gente consegue identificar, por exemplo, qual é o melhor otimizador a partir do problema que a gente está querendo resolver. Não sei se ficou muito claro, mas isso é uma das dúvidas que às vezes a gente roda uma rede neural. Eu que rodo muitas vezes e às vezes não tenho pleno conhecimento de como funciona, aí a gente vai colocando, vamos tentar com esse otimizador, tenta com esse aqui, e a gente às vezes não para, não para ver se existe algum padrão, se a gente, dado algum tipo de problema, a gente tem que utilizar algum de certa forma, etc. Deu para entender? Deu. Muito bem. Então, assim, em termos de otimizador, quer dizer, você tem o gradient descent como método básico, né? A partir dele florescem outras coisas. Mas até no passado, as pessoas... O gradient descent, ele é um método de otimização que eles chamam de primeira ordem, né? Que usa derivado de primeira ordem. Existem métodos, por exemplo, de segunda ordem, que acho que na década de 90 o pessoal entendeu que isso aí seria seria melhor, digamos assim. E as pesquisas andaram e tal. No fim das contas, o gradient descent ele acaba, como ele é mais fácil de computar, digamos assim, ele acaba compensando uma teórica melhoria na segunda ordem em relação à sua facilidade, sua velocidade, sua facilidade. Muito bem. Dentro do gradient descent tem várias outras coisas que você pode acrescentar, né? Que é, por exemplo, momento ou algumas outras coisas. Essas outras coisas elas vêm acompanhadas de hiperparâmetros, não é isso? Então, quando você fala, por exemplo, do Adam, o Adam, pelo pouco que eu sei, ele é um dos métodos assim de mais tranquilidade na hora de você chutar o hiperparâmetro dele, né? Existem outros métodos que podem ser melhores em alguns casos, você pode usar em algum momento, para a entrada da rede eu vou usar tal método, depois no meio eu vou usar outro e tal, mas o que eu vejo falar, mas eu não falo de experiência própria, somente de leituras, é que outros métodos de otimização, eles costumam ser mais sensíveis à definição dos seus próprios hiperparâmetros do método de otimização. Tá?
Então, as pessoas acabam usando, na maioria das vezes, o Adam, porque ele é um pouco mais robusto em relação a essa inicialização. E aí, e também tem um resultado suficiente. Mas eu acho que é uma área de pesquisa ativa ainda, a comparação entre métodos de otimização, os desempenhos, e claro que vai depender sempre do caso, né? Então, assim, as pessoas fazem testes e vão fazendo benchmarks, né? Comparando o Adam com o RMS próprio, com o SGD, e aí vai comparando cada um deles, fazendo assim, tentando deduzir, mas até onde eu tenho visto, assim, acaba que o ADA é um dos mais recomendados, pelo menos para você iniciar. E aí, depois, você conseguir alguma coisa mais sofisticada, você pode melhorar, mas meio que você já garante um bom resultado, um baseline, né? Uma boa linha de base. Não sei se te respondeu. Não, me respondeu sim. Mas então não existe essa convenção assim já definida assim, porque como eu não tenho esse olhar muito matemático assim e acaba que eu vou pelo método tentativa e erro assim. E coloca esse e vê como que vai dar. Daí melhorou, piorou o resultado. Aí a gente muda. Então tá mais nessa área, ainda tem muita pesquisa nisso, é basicamente isso, né? Então, assim, se você tivesse que usar um para começar, eu acho que você poderia usar o Adam, entendeu? Pelo menos até onde eu conheço. De repente, o Vinícius, quando ele for falar sobre essa parte de otimização, ele pode entrar em mais detalhes e de repente, trazer uma coisa mais completa. Mas, assim, o que eu sempre vejo o pessoal recomendando se você não tem nenhum outro trabalho anterior, alguma coisa assim que diga que especificamente um outro método é preferível, você começa com Adam e trabalha nas outras características, como a própria arquitetura do modelo e tal, sem fazer tanta diferença assim na própria otimização. Tá? Vale dizer assim que os métodos estatísticos eles não vão chegar no ponto de mínimo, né? Eles vão chegar na vizinhança do ponto de mínimo e ficar oscilando ali. Somente o gradient descent puro, digamos assim, ele chegaria naquele ponto de mínimo, mas acho que ninguém usa ele, em função do tempo. Então, os outros métodos de otimização, teoricamente, eles aceleram esse processo de convergência e levam para um valor aproximado ali. Contanto que seja bom o suficiente, aplicações normais, acho que você não vai ter grandes prejuízos, grandes diferenças. Se você está nesse mínimo ou não, nesse outro, acho que tem um resultado aí teórico que diz que na rede neural você tem milhares e milhões de pontos de mínimo, mas a grande maioria deles é de qualidade parecida. Você tem pode ter um outro, pode ter um mínimo global lá que você nunca vai encontrar, mas a grande parte deles é de qualidade parecida e tem um monte de pontos de cela, digamos assim, onde você tem. Mas não vale entrar no detalhe, mas assim, o resultado disso é que quase qualquer ponto de mínimo que você encontre, ele vai ser bom. Você pode dar um azar de encontrar um ruim, mas aí acho que as estratégias de treinamento e tal, você pode mitigar isso aí. Mas a otimização em si não costuma ser um grande problema. Então, a recomendação que teria começa com um ADA e, à medida que for esgotando outras capacidades e ainda precisa melhorar o desempenho, de repente você faz umas experimentações com o otimizador, mas acho que não como uma primeira medida. Não, beleza, já respondeu, obrigado. E parabéns aí de novo, foi muito boa na apresentação. Eu peguei, não inteira, mas desde quando eu peguei, excelente, valeu aí. João, está aí ainda? A gente pode encerrar já? Bom, a gente já passou no meio-dia, né? Então, mesmo com item a menos... Mais alguém aí, pessoal? Sim, alô? Vamos? Tá um delay bem Vê se alguém grande. tem mais alguma dúvida, né? Daí, se não tiver, a gente encerra. Opa, eu acho que minha conexão está meio ruim aí. Acho que minha conexão está meio ruim aí. Vamos fechar e agradecer aí o Jairo e ao Vinícius aí pela apresentação, parabenizar o Jairo também pelas respostas, que
foram excelentes aí. E é isso.